Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, para nós é uma grande alegria termos novamente esta oportunidade para mais uma vez meditarmos na palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre fé. Mas antes eu quero perguntar se você tem fé. E se você a tem, que tipo de fé você a possui? Porque a fé ela pode ter mais de uma origem. A origem autêntica e verdadeira da fé é a palavra de Deus. Mas o coração humano é uma fábrica de ídolos. E é possível que nós tenhamos criado um ídolo e tenhamos depositado fé neste ídolo, fé esta que não é proveniente da palavra de Deus, e sim do nosso coração. À luz da palavra de Deus, o nosso coração ele é enganoso. Por isso eu posso dizer que uma fé proveniente do coração humano não é uma fé confiável. A fé legítima, que realmente é uma bênção para a vida do cristão, ela é proveniente da palavra de Deus e não da mentalidade humana. Quando criamos uma fé de nós mesmos, nós estamos indo na contramão da palavra de Deus. É muito comum vermos pessoas intuitivas, pessoas que dizem que sente isso, sente aquilo, eu sinto que Deus vai fazer isso, eu sinto que Deus vai fazer aquilo. Eu creio sim que Deus revela coisas maravilhosas para a nossa vida. Mas a fé, ela tem que proceder da palavra de Deus. Quando nós olhamos para Romanos, capítulo 10, versículo 17, temos a informação que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O versículo 16, ele diz assim: mas não são todos que obedecem o Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Aí o versículo 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É necessário que haja uma mensagem da palavra de Deus. Se não houver uma mensagem da palavra de Deus, nós não teremos a fé salvífica, a qual nos é dada pela pessoa do Espírito Santo, pois é Ele que aplica a obra redentora de Jesus em nossa vida. Então, para termos fé verdadeira, é necessário que esta seja gerada pela palavra de Deus. O achismo nada acrescenta em nossa vida. A intuição nada acrescenta em nossa vida. O desejo desprovido de versículos bíblicos, de textos bíblicos também, nada acrescenta positivamente em nossa vida. Digo positivamente porque é possível que uma fé não baseada na palavra de Deus acrescente frustração, acrescente decepção, acrescente tristeza, faz com que venhamos ter uma vida arruinada. Mas quando a fé vem da palavra de Deus, então ela verdadeiramente é autêntica. A fé não é algo que tiramos do nosso coração e colocamos na palavra de Deus.
A fé é algo que sai da palavra de Deus e adentra o nosso coração. A fé é algo que, digamos, vem de fora para dentro. Vem da palavra de Deus para o nosso coração. Quando a palavra de Deus já está escrita em nosso coração, isso muito facilita a nossa vida de fé, porque temos em nosso ser a palavra que é poderosa para produzir uma fé eficaz que não esmorece nos momentos difíceis da vida, que é outra coisa muito importante no que diz respeito à fé. Não é necessário apenas que tenhamos fé, é necessário que tenhamos uma fé firmada na palavra de Deus. A origem da fé é a palavra de Deus. E por implicação podemos dizer que a manutenção da fé também depende da palavra de Deus. A Bíblia diz para nós crescermos na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Para nós, a fonte de conhecimento é a palavra de Deus. Estou aqui direcionando a minha mão porque a Bíblia está aqui aberta diante de mim. E o conhecimento que podemos obter de Deus, ela vem da palavra que Ele inspirou e a deixou registrada para que hoje tivéssemos acesso para a edificação da nossa vida. A palavra de Deus, ela não é algo enfadonho. Meditar na palavra de Deus também não é aquele tipo de serviço chato para se fazer. Meditar na palavra de Deus é uma bênção que Deus nos concede. É uma oportunidade que o nosso Deus nos dá. Como cristãos, nós precisamos aprender a ter deleite na leitura, no estudo e na meditação da palavra de Deus, para que então vivamos pela fé. Eu quero viver pela fé. O crente deseja isso, viver pela fé. Mas para que vivamos pela fé, é necessário que tenhamos a palavra de Deus, que possamos orar ao Senhor para Ele falar mais poderosamente ao nosso coração, para que a palavra dele fale conosco nos nossos momentos de leitura, que a palavra dele fale conosco no momento de meditação, no momento do devocional, que a nossa oração a ele é que a palavra dele fale conosco quando as mensagens forem entoadas nos púlpitos da nossa igreja. Somos carentes de ouvirmos a voz de Deus, e isso constantemente. Talvez Deus já tenha falado poderosamente algo ao seu coração há um ano aqui atrás. Quero dizer que você precisa estar em contato constante com a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir. Se a fé vem pelo ouvir, eu acredito que a manutenção desta fé também é pelo ouvir. Também creio que o crescimento desta fé também é pelo ouvir. Nós crescemos quando ouvimos a palavra de Deus. Esse termo ouvir, ele por implicação significa também outros meios pelos quais podemos recorrer como recursos para que a palavra de Deus fale conosco. Aqui diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Mas este ouvir, por implicação, também significa ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus,
ouvir leituras da palavra de Deus e ouvir exposições da palavra de Deus. E aqui me faz perceber algo muito interessante. E pregações que não são bíblicas. Pois bem, pregações que não são bíblicas, elas não têm o poder de gerar uma fé genuína no coração do crente. Uma pregação que não é bíblica, que não é uma exposição da palavra de Deus, que não é uma explicação e aplicação da palavra de Deus, ela não tem poder de fazer nascer uma fé, ela não tem o poder de fortalecer uma fé já existente, ela não tem o poder de fazer o crente crescer na fé. Vamos recorrer mais à palavra de Deus. Mas quando eu digo a palavra de Deus, não me refiro somente à leitura. Me refiro também às formas variadas pelas quais Deus fala conosco. É importante que tenhamos muita sede de ouvir a voz de Deus. Se você não tem sede de ouvir a voz de Deus, há algo na sua vida cristã que passou despercebido e você não entendeu ainda. Porque quando verdadeiramente percebemos a grandeza da vida cristã, percebemos o peso da vida cristã, percebemos a oposição que nos é feita por sermos cristãos, enfim, quando percebemos todas estas coisas, então nós temos em nós o maior desejo de ouvirmos a voz do Senhor. Alguns nem se importam muito, mas outros querem muito ouvir a voz de Deus. Lembremos o que disse aquele centurião a Jesus: Senhor, dize uma palavra e o meu servo será curado. É o que nós precisamos, que Deus nos fale uma palavra. Na medida que esta entrar em nosso coração, a obra de Deus, com certeza, acompanha a palavra que é proferida por Ele. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima oportunidade.